Tem episódios de desenhos que, quando você termina de assistir, parece que alguém apertou um botão antigo na sua memória. Não porque aconteceu algo gigante, mas porque ele te lembra alguma coisa da tua infância. E o episódio Acorda pra Vida, da primeira temporada de Clarence Otimista, faz isso comigo. Ele é um episódio pequeno, mas que carrega uma sensação muito específica. Como era simples acordar cedo quando a gente era criança. Ele só acompanha o Clarence vivendo uma manhã comum, provavelmente no final de semana, e de algum jeito isso vira especial. E é sobre isso que eu quero conversar hoje. Logo no começo do episódio, a gente vê o Clarence acordando cedo. Não é aquele acordar desesperado de adulto atrasado. É aquele acordar tranquilo, meio sonolento, meio curioso. Ele acorda com aquela energia estranha de quem acordou antes do resto do mundo. Tem algo muito específico na sensação de acordar cedo quando você é criança. A casa tá silenciosa, o sol ainda tá bem fraco no céu, parece que o mundo ainda não começou oficialmente. Você sente que tá vivendo uma parte secreta do dia. E esse episódio captura exatamente isso. O Clarence não acorda reclamando, ele não acorda irritado, ele acorda bem interessado. Ele quer viver aquele momento, ele quer sair, olhar o bairro, falar com as pessoas, e isso já mostra uma coisa que é muito dele. Clarence não precisa de um evento grande para estar feliz. Ele precisa de oportunidade. Uma coisa que sempre me pegou nesse episódio é como ele valoriza a gente comum. O Clarence conversa com o entregador de jornal, com a moça do lixo, conversa com qualquer pessoa que cruza o caminho dele. E ele não fala com essas pessoas como figurantes. Ele fala como se elas fossem importantes mesmo, como se fosse uma parte real do dia a dia dele. Quando a gente é criança, existe uma curiosidade genuína pelas pessoas. Você não olha pra alguém e pensa, é só o cara do lixo. Você olha e pensa, essa pessoa existe, ela tem uma rotina, ela faz algo que eu não entendo totalmente. E o Clarence mantém isso. Ele trata todo mundo com a mesma gentileza. Não porque ele quer ganhar alguma coisa, mas porque ele realmente acha interessante. E isso bate forte quando você compara com a vida adulta. O adulto já acorda preocupado, todo acelerado, pensando nos problemas, e acordar cedo vira um sinônimo de obrigação. Mas nesse episódio, acordar cedo é uma oportunidade de viver diferente. O mais bonito é que não tem conflito grande, nem um drama pesado nesse episódio. É só uma manhã. Claro que fizeram uma lore com o Leão da Montanha, mas isso cobre pouco do episódio. É mais um complemento do que a trama principal. O bairro é simples, as ruas são normais, a casa do Clarence não é luxuosa, e isso faz muita diferença, porque muitas vezes desenhos colocam casas enormes, realidades muito exageradas, e Clarence tudo é muito pé no chão. E o episódio Acorda pra Vida deixa isso ainda mais evidente. A felicidade dele não vem de ter muito, vem de perceber o que ele já tem. Isso não é uma lição moral forçada, é natural, é um comportamento dele. Tem uma parte que sempre me pega, o jeito que ele interage com o bairro como se aquilo fosse um universo gigante. Para um adulto é só uma rua, para ele é todo um cenário. E é impossível assistir isso e não lembrar de quando qualquer coisa parecia interessante. Eu mesmo lembro de acordar cedo e ficar olhando a rua pela janela. Um silêncio, um som distante de carro passando, um vento mais frio, aquela sensação de que o mundo estava começando agora. E esse episódio traduz exatamente isso. E ele faz sem falar sobre isso. Ele não para e diz, olha como é bonito acordar cedo. Ele simplesmente mostra. Outra coisa que eu gosto muito nesse episódio é que ele não depende dos adultos para funcionar. A mãe do Clarence aparece, claro, mas o foco é ele. A experiência é dele. Ela só aparece no finalzinho. Isso é uma marca muito forte da série inteira, mas aqui fica ainda mais claro. Clarence vive o mundo com autonomia emocional, ele não precisa de alguém dizendo como se sentir. Ele sente sempre por conta própria. E esse episódio torna isso mais verdadeiro. Tem também o contraste com a gente hoje. Hoje em dia, acordar cedo é uma ansiedade. É notificação, celular, é obrigação. E no episódio, acordar cedo é uma descoberta. E não é que o episódio esteja criticando a vida adulta, ele só mostra outra perspectiva. Assistir isso depois de mais velho bate diferente, porque você percebe que perdeu um pouco dessa curiosidade automática. Clarence conversa com as pessoas porque ele quer, não porque ele precisa. Ele observa as coisas porque ele gosta, não porque está tentando tirar alguma coisa daquilo. Isso cria uma atmosfera muito específica, uma atmosfera até que eu gosto no desenho. E sabe o que mais me chama a atenção? O episódio não tenta virar uma reflexão profunda. Ele não para pra te ensinar nada. Mas quando termina, você sente alguma coisa. Você sente essa vontade de desacelerar um pouquinho. Sente vontade de prestar mais atenção nas pequenas coisas. E sente saudade de um tempo em que o mundo parecia maior. Isso acontece porque a construção é simples. É só o cotidiano, só que contado de um jeito diferente. Uma coisa que dá pra notar também é como o episódio respeita o tempo. Ele deixa o Clarence caminhar, observar e conversar com as pessoas. Isso cria um ritmo diferente do que a gente está acostumado hoje. E essa calma combina com o tema. Você não pode falar sobre uma manhã tranquila acelerando o ritmo. Acordar cedo poderia ser algo chato,
poderia ser tediante, mas ele transforma aquilo em uma experiência boa, e isso diz muito sobre o personagem. E se você reparar, o episódio também funciona como um retrato de uma infância. Não é uma infância idealizada, não é uma aventura absurda, é só um menino acordando cedo, mas ainda assim você quer assistir até o final, porque tem verdade ali, tem uma identificação e traz essa lembrança. Talvez o mais bonito desse episódio seja isso, ele não tenta ser memorável, ele só é sincero. E às vezes é exatamente isso que faz algo ficar na gente. Ele não é o episódio mais comentado da série, nem o mais estranho, nem o mais caótico, mas é um dos que melhor traduzem o espírito de infância. Quando você reassiste depois de adulto, você não vê só o episódio, você vê você. Você lembra de quando acordar cedo não era tão ruim, quando um bairro parecia enorme, e talvez seja por isso que ele marca tanto. No fim das contas, esse episódio não é sobre acordar cedo, é sobre aquele estado de espírito que a gente tinha quando acordava sem preocupação. É sobre olhar para o dia como uma possibilidade, não como uma lista de tarefas. O Clarence faz isso parecer fácil. Talvez não seja tão fácil assim na vida real, mas lembrar que um dia foi, já muda alguma coisa. E é por isso que esse episódio fica na minha memória. Ele não quer te ensinar, nem te impressionar, mas de algum jeito ele transforma essa manhã numa memória. E se você já acordou cedo quando era criança e sentiu que o mundo era seu por alguns minutos, você entende exatamente o que esse episódio faz. Pessoal, eu quis passar essa sensação que eu sinto assistindo esse episódio, pois como eu já deixei claro nesse canal, eu adoro o Clarencio, adoro a simplicidade que esse desenho tem, e mesmo assim me agrada quase no mesmo nível de desenhos como Hora de Aventura e Apenas um Show, que são bem diferentes de Clarencio. Eu sempre fui uma criança mais calma, sempre acordei cedo, tipo 6 horas da manhã mesmo no sábado, e senti essa sensação que esse episódio traz. Enfim, foi mais uma exposição do meu sentimento ao assistir esse episódio hoje. E se você também se identifica, pode comentar aí que eu vou estar respondendo. Muito obrigado para quem assistiu até aqui e tchau!